Isso é verdade. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos assentar, vamos tomar o nosso lugar. Iremos começar o nosso estudo. Alguém pode orar por nós aí? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, por estarmos reunidos aqui na Tua presença. Obrigado pela coisa de vida, Senhor. Amém, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos trazer a luz da Tua palavra, a revelação, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Amém. Vocês estão por chegar, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Mateus, do pastor Pedro, pela igreja lá no Mangarreiras, Pai. O Senhor continue nos avivando, nos fortalecendo, Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E nós estamos versículo por versículo de Apocalipse, né? Nós estamos um pouco apagados aqui. Beleza, João? O que você quer? Ah, tá. Nós estamos um pouco apagados aqui porque não está funcionando. Acho que duas queimaram aqui, mas... mas está dando para ver aqui certinho, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Estamos no quinto selo do Apocalipse. Pastor Pedro, no último estudo, falou sobre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro e o quarto. E só recapitulando aqui, porque faz muito sentido, vocês sabem que estes selos estavam, na verdade, no livro que estava nas mãos de Deus, aquele que estava sentado no trono. O trono que João viu no capítulo 4. Então perceba comigo como, a partir de agora, os planos de Deus vão sendo colocados na terra. João, depois das 7 igrejas, tendo uma visão do trono de Deus, e aquele trono, jaspe, sardônio, aquele que está sentado. Em volta dele um arco-íris de esmeraldas, 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos, e as demais criaturas olhando para aquele trono e dizendo: Santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. No capítulo 5, eu não sei se fui eu que falei aqui do capítulo 5, foi você, Pedro? Foi o Pedro? Falou também do capítulo 5, e na minha visão do livro de Apocalipse, se você entende e aceita o capítulo 5, você começa a compreender todo o livro, porque o capítulo 5 é Deus assentado no trono, e o Cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá, Jesus, pegando este livro da mão de Deus, e este livro como um testamento selado, escrito por dentro, escrito por fora, selado. E João triste, chorando, porque ninguém podia pegar este livro, ninguém podia olhar para este livro. João disse que ninguém era digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de pegar este livro e desatar os selos. Só que aí, a partir do capítulo 6, versículo 1, Jesus, porque venceu a morte, porque é digno de adoração, porque é Deus, pode pegar este livro da mão de Deus Pai e desatar os selos. Então, tudo que acontece daqui para frente não vem do diabo. Nós temos uma mania de dizer: não, se uma tragédia aconteceu, se algo ruim aconteceu, onde estava Deus? Se eu bati o carro, onde estava Deus? Se a minha mãe morreu, onde estava Deus? Se a pandemia chegou no mundo, onde estava Deus? Se as coisas ruins acontecem na terra, onde estava Deus? A resposta é: Deus estava em um alto e sublime trono. E Ele não perdeu o controle de todas as coisas, ou melhor, não perdeu o controle de nada. Escuta isso, às vezes nós questionamos a Deus, e estávamos conversando agora sobre Jó, que também questionou a Deus, e no nosso momento limitado, na nossa vida limitada, nesse momento, no aqui e agora, nós questionamos a Deus pelas coisas. Só que nós somos tão limitados, irmãos, que até o nosso questionamento é errado. Porque se eu só tenho a visão do aqui e do agora, como é que eu posso perguntar onde estava Deus? Ou como é que eu posso ter a audácia de dizer que Deus está errado? Se foi Ele que escreveu todos os meus dias, e se foi Ele que escreveu a história.
Como é que eu posso dizer Deus está errado porque algo ruim aconteceu comigo, se eu só sei o aqui e agora, eu não sei o final da história? É como se eu lesse um livro e na terceira página já pensasse, não, o autor viajou na maionese, não era assim que tinha que ser, não. Chega até o final do livro, as coisas ruins acontecem e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E continua sendo assim. E nós não podemos duvidar de Deus ou questioná-lo pelas coisas difíceis. Onde estava Deus? Não, é o contrário. Onde estava você? Foi isso que ele falou para Jó. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu coloquei o firmamento? Onde você estava quando eu coloquei as portas do mar, para que o mar não passasse daqui para lá? Onde você estava, Jó? Por que é que eu estou falando tudo isso? Porque os selos desatados do livro que o filho pegou da mão do pai, cada selo uma tragédia no mundo. Mas essas tragédias não saíram do livro que estava na mão de Satanás. Essas tragédias saíram do livro que estava nas mãos de Deus. Então cada selo é Deus avisando ao mundo que Ele está às portas. E aí já vimos aqui os 4 primeiros, cavalo branco, um grande debate na teologia, quem é o cavalo branco? Para os pré-tribulacionistas, ou seja, para aqueles que acreditam que o arrebatamento é antes da tribulação, o cavalo branco seria o anticristo dando início à grande tribulação. Para os pós-tribulacionistas, será que esse anticristo esse cavalo branco é o próprio Cristo na terra? Será que é o avanço do evangelho e a grande comissão? Não sabemos, o que sabemos é que ele sai vencendo, vitorioso para vencer. Agora, o segundo selo, não há dúvida, e vocês já viram ele. O segundo selo é o cavalo vermelho, com o seu cavaleiro. E este cavalo vermelho traz à terra guerras. E foi dado a ele tirar a paz do mundo. Como é que pode guerras virem do livro que estava nas mãos de Deus? Como? O Deus que controla a história também é chamado de o Deus dos exércitos. E o Deus que controla a história é o Deus que faz com que Israel entre em muitas guerras na sua história. É o Deus que, para o seu povo entrar em Canaã, faz com que eles batalhem e guerreiem naquela terra contra os povos que moravam ali. Esse é o nosso Deus. Ele faz como lhe apraz. E eu queria focar nisso, porque eu não sei qual é o Deus, eu sempre falo isso, eu não sei qual é o Deus que te passaram, qual é o Deus que te ensinaram, eu não sei qual é o Deus que te catequizaram, mas o meu compromisso é com o Deus das Sagradas Escrituras. E o Deus das Sagradas Escrituras faz coisas que a gente não entende. E não é para entender mesmo, a nossa mente é muito limitada para entender tudo sobre Deus. Então, um dos sinais da vinda de Cristo são as guerras no mundo. E como a gente fica no aqui e no agora, na vida limitada, pequena, nós passamos a entender que coisas ruins não podem acontecer, quando na verdade não existe essa promessa em lugar nenhum. Passamos a entender que guerras não podem acontecer. Então, se levanta uma guerra no Oriente Médio, e é claro, a gente pede por paz, pede Deus por graça, por misericórdia, mas a gente começa a pedir Deus para acabar as guerras do mundo. Nós declaramos, Senhor, que não tenha mais guerra no mundo. Como assim, se é um dos sinais da vinda de Cristo? Como é que você vai pedir para acabar a guerra, se é um dos sinais lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21? Como é que você vai pedir para terminar a guerra, se o cavalo branco, ou melhor, o cavalo vermelho traz exatamente essa realidade? E o cavalo preto é algo ainda maior, ainda mais difícil de aceitar. É o cavalo preto que traz fome na terra. E Jesus disse que um dos sinais da vinda dele seria fome por todo o mundo. Pastor, eu sonho com um mundo sem fome. Infelizmente não vai acontecer. Eu posso ajudar quem tem fome do meu lado, e a nossa igreja tem obrigação de ajudar. Verdade. Nós temos esse papel social. Verdade.
Mas nunca espere que a igreja ou algum governo, ou seja quem for, vai conseguir acabar com a fome no mundo. Isso não existe. Não é possível. Porque a fome no mundo é um dos sinais de que Cristo está às portas. O quarto é o cavalo amarelo, não é isso? E o cavalo amarelo é as mortes por pestilências. Aquilo que Lucas 21 chama de epidemias. Nós vivemos uma epidemia que se transformou em pandemia. Nós, eu digo o mundo, em 2019. Que chegou no Brasil em 2020. E o que nós vimos aí foi um monte de igreja repreendendo o coronavírus. Nós repreendemos o coronavírus em nome de Jesus, nós não aceitamos o coronavírus em nome de Jesus. Irmãos, assim, com todo respeito, isso é uma falta de conhecimento bíblico. Porque como vai repreender algo que Jesus profetizou? Como um sinal de sua vinda. Percebe que nós só pensamos no aqui e no agora? Por que é que eu quero que não tenha mais coronavírus? Porque eu não quero ficar doente. Então está repreendido. Agora pensa no macro. Cristo precisa voltar. Cristo precisa estabelecer o seu reino eterno. As profecias precisam se cumprir. E quando nós pensamos no macro, como repreender epidemias e pandemias se faz parte do plano? Como repreender aquilo que foi anunciado? Não tem como. E se somos cristãos verdadeiros e genuínos, nós compreendemos que o coronavírus não é o sinal da vinda de Cristo, é uma das várias pandemias que já surgiram no mundo. Uma das várias. Agora escuta, não vai ser a última. Hoje mesmo saiu uma notícia de que o ovo, não sei o que, apareceu um negócio do ovo de não sei aonde aí, que pode ser a nova pandemia do mundo. Aí já fica todo mundo desesperado. Meu Deus, meu Deus. Mas assim, o que esperar? Se Jesus profetizou e disse que até a sua vinda é daí para pior. Pastor, se o seu filhinho que você tem, você ama, pega o Covid, entra o barco e está entre a vida e a morte, você não vai repreender? Ora nenhuma eu disse o contrário disso aqui. Eu não disse que nós não podemos orar pela cura de alguém. Eu disse que nós não podemos orar para que não tenha pandemias no mundo. Uma coisa é você orar por cura segundo a vontade de Deus por uma pessoa. Outra coisa é você pedir a Deus que não aconteça pandemias no mundo. Isso é impossível. Deus nos deu autoridade para, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, orar e pedir a cura de pessoas. Mas Deus não nos deu autoridade de impedir os sinais de sua vinda chegarem à terra. Entende? Aí nós chegamos então no quinto selo do Apocalipse. E agora sim, matéria de hoje é o quinto e o sexto selo. Só que o quinto selo, ele mexe diretamente com a gente. Porque vai falar de coisas que já aconteceu, que estão acontecendo e que vão acontecer. E que pode chegar em nós. E é fácil? Não é fácil. É legal? Nem sempre. É tranquilo? Nunca foi. Mas isso que nós iremos ver no quinto selo é, sem dúvida alguma, a realidade de 2000 anos de igreja. Se não estamos vivendo isso, pode ser que não estamos vivendo o Evangelho. Quando ele, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Altar aqui seria um símbolo de um lugar de sacrifício ou um lugar onde Deus está. A visão aqui é no céu. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Olha que interessante. O texto não diz que ele viu as pessoas com seus corpos. O texto diz que ele viu as almas, e a prova de que elas não estavam com os seus corpos é que elas tinham sido mortas, essas pessoas.
E o motivo que fez com que elas morressem foi a palavra de Deus e o testemunho que elas sustentavam. O que nós estamos vendo aqui no versículo 9 é aquilo que Jesus prometeu para os seus discípulos: vocês serão meus mártires. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão meus mártires em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E agora nós temos a visão exata do que é ser um mártir. É aquele que dá a sua vida por uma causa. É aquele que dá a sua vida por um propósito. As almas daqueles que foram decapitados, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Irmãos, todos os apóstolos foram assassinados por causa do Evangelho, exceto o apóstolo João, o autor dessa carta, você sabe disso. Todas as pessoas que viveram no primeiro, segundo e terceiro século, viveram esta realidade em que o Império Romano perseguia os cristãos fortemente, grandemente. E quanto mais perseguiam os cristãos, olha que interessante, mais cristãos morriam, mas mais a igreja crescia, mais a igreja avançava. Antes disso, no livro de Atos, de 120 para 3.120, de 3.120 para 5.120. Então, quanto mais cristãos morriam, mais a igreja avançava, a ponto de ter bilhões de cristãos hoje. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor, e isso é verdade. Agora, desde o primeiro século, ser cristão é sinônimo de ser perseguido. Desde o primeiro século, ser cristão é sinônimo de ir na contramão do mundo. E este é o quinto selo do Apocalipse: perseguição ao povo de Deus. A igreja cristã não é uma igreja de sombra e água fresca. Não é uma igreja de conquistas terrenas. O nosso papel aqui não é simplesmente avançar nessa terra materialmente falando. Nós estamos aqui para, se necessário for, dar a vida por uma causa. Quando nós perdemos o objetivo do que é ser cristão, é testemunhar Cristo, nós erramos completamente na vida cristã. Será que a vida cristã é comer o melhor dessa terra? Não, é testemunhar Cristo. A ponto de que, se Deus nos permitir passar por isso, a ponto de não negar o nome de Jesus diante da morte. Lembra da igreja de Esmina? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que é que você está aqui nessa terra? Por causa da sua missão, por causa do seu propósito. E o quinto selo do Apocalipse está dizendo: homens são mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Pode falar. Você falou assim que baixa voltar as almas. Isso. Aham. Aí aqui em seguida, olha, então, um deles recebeu a veste branca. Aham. E foi despedido por esperar mais um pouco. Aham. Um deles é quem? A alma? Não, mas isso está no versículo 11, eu vou chegar lá. Nós estamos no 9 e nós vamos versículo por versículo, entende? E aí eu vou tocar nesse assunto quando a gente chegar lá no versículo 11, ok? E por causa do testemunho que sustentavam. Qual é o testemunho que o cristão sustenta? Do que é que um cristão fala? De Cristo. E eu pergunto para você, como terminou a vida terrena de Jesus? Perseguido até a cruz. Nós estamos aqui para falar daquele que foi perseguido até a morte, mas não queremos ser perseguidos.
E nem digo até a morte, nós não queremos nem 1 centímetro de perseguição. E é por isso que não falamos a verdade em algumas situações. É por isso que não pregamos o Evangelho para algumas pessoas. É por isso que nos escondemos na capa de uma religiosidade, dependendo do ambiente que frequentamos. É porque não queremos, na verdade, irmãos, sofrer. Porque não fomos treinados para isso. Não fomos treinados para ir na contramão do mundo. Não fomos treinados para, se preciso for, dar a vida pela causa. O que é ser evangélico hoje? É frequentar uma igreja que te passa uma lição de moral, umas palavras bacanas, para te dar ânimo, gás, para continuar a semana. Se resumiu em umas mensagens antropocêntricas, motivacionais. Quanto mais eu falo o que você quer, mais você vem ouvir. Quanto mais eu te dou aquilo que você quer, mais você está aqui. Mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é fazer daqui um campo de treinamento, para que cristãos saiam desta porta para testemunhar Jesus. E o mundo odeia Jesus. O mundo odeia o que a gente prega. Esse sistema odeia aquilo que vem da parte de Deus. Exemplo. Vocês sabem o que vai começar dia 1º de março? A festa da carne. E Belo Horizonte parece ser agora o maior carnaval de rua do Brasil. E nós moramos em Belo Horizonte. E nós precisamos avisar aos que nos rodeiam que isso é uma festa da carne. E que tudo que é feito ali, Deus não se agrada. E que é pecado. E que é contra a palavra de Deus. E que a imoralidade, a prostituição, seja o que for, é algo que não agrada ao coração de Deus e que essas pessoas estão em pecado. Essa é a nossa missão. Essa é a mensagem para março. Pastor, mas e se eu falar isso lá no meu emprego? Vão fechar a cara para mim. E se eu falar isso lá na minha rede social? Vão fechar a cara para mim. Se eu falar isso lá no meu trabalho? Se eu falar isso lá na minha faculdade? E se eu for um cristão hoje dentro de uma faculdade? E se eu não negociar os princípios? E se eu falar a verdade? Irmão, e se não, já era para você estar fazendo isso. Já era para você ser essa pessoa. Pastor, então assim, deixa eu ver se eu estou entendendo o que o senhor está falando. É por isso que eu não estou sendo perseguido então? É por isso. Porque você, ao invés de ser cristão, se tornou o bacana. O legal. Eu sou o legal da minha turma, todo mundo gosta de mim. Mas como é que todo mundo gosta de um cristão? Se o cristão prega arrependimento, se o cristão prega contrário ao sistema mundano, como é que todo mundo pode gostar de cristão? Nunca foi assim em lugar nenhum. Quando Paulo chegou da 3ª viagem missionária, os judeus estavam o odiando. Porque eles, na cabeça dos judeus, tinha abandonado a lei de Moisés. E prenderam Paulo porque mentiram sobre Paulo. Não tem como ser amado, irmãos. O 5º selo do Apocalipse mostra perseguição ao povo de Deus, e vai ser assim para o resto da vida. Eu já vi pregador dizendo assim, não, perseguição não vai chegar no Brasil, né? Porque o Brasil é do Senhor Jesus. Mas a Coreia do Norte também é do Senhor Jesus. O Afeganistão é do Senhor Jesus. Na China é proibido Bíblia, e a China é do Senhor Jesus. A 8ª bem-aventurança do Sermão do Monte foi: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês.
Bíblia que eu leio diz em Filipenses 1:29, a vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Não tem para onde fugir. Não tem para onde escapar. E agora esses estão com as almas debaixo do altar, mortos por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho que sustentavam. Eles pregaram tanto aqui, eles anunciaram tanto aqui, e é claro que até chegar a grande tribulação, o momento em que a igreja será muito perseguida, isso aqui vai intensificando. Mas eu estou com a ótica de quem está lendo, então esses aqui do versículo 9, pregaram tanto, anunciaram tanto Jesus, falaram tanto de Jesus, agradaram tanto o coração de Jesus, que acabaram sendo assassinados. Mas eles viveram tanto a verdade do Evangelho, que eles acabaram mortos. Irmãos, não é fácil para mim, não é fácil para você, mas a pergunta é, e se acontecesse com a gente? E se uma perseguição chegasse realmente, verdadeiramente, irmão, porque a igreja brasileira é tranquila, nós somos tranquilos, é muito fácil ser cristão hoje. Nós estamos aí com a plena liberdade, ninguém chegou até agora aqui para mandar a gente calar a boca, mas tem países que isso acontece. Tem lugares do mundo que nesse momento cristãos estão sendo assassinados pelo Evangelho e não negam o nome de Jesus. Irmão, se nós somos privilegiados, aspas, talvez não, mas se nós somos, aspas, privilegiados, de não ter uma perseguição aqui, a gente poder exercer a nossa fé, isso deveria nos encher de vergonha. Como assim, pastor? Porque quem não tem essa liberdade está cultuando muito melhor do que a gente. Quem não tem essa liberdade está orando muito mais do que a gente. Quem em tese era para ler menos a Bíblia, está lendo muito mais do que a gente. Tem muitos missionários brasileiros que estão sendo mutilados por causa do evangelho desnecessário. Nesse momento que estamos aqui com a liberdade religiosa. Então, Não, mas aí no Brasil, já está todo mundo evangelizado. Pelo meu ponto de vista, acho que quem não ouviu falar de Jesus ainda, não sei, não é impossível. Aí eu fico pensando, é uma questão de escolha. E também de ser escolhido, porque não é todo mundo que tem fé. não. Sim, mas o que eu estou falando é para aqueles que foram escolhidos. O que eu estou falando é para aqueles que são cristãos. Não é nem na questão da evangelização. O que eu estou focando aqui é como os evangelizados estão vivendo. O meu foco aqui é, você é igreja, nós somos igreja. Como vivemos como igreja? Não é o ímpio que vai ser morto por causa de Cristo, é o crente que vai ser. Quando Jesus fala para Saulo, o rei queria ver o quanto importava padecer. Sofrer. Isso. Era isso aí. Sem dúvida. Quando Saulo converte... É importante o cristão padecer. Hã? Por que é importante? Para saber o valor? Não, é importante porque é a única forma de ser cristão. Olha isso. Deus está nos enviando para o meio de pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. E agora nós temos a mensagem que este mundo não aceita. Nós estamos na contramão do mundo. Por que que é importante? Porque é a única forma de ser cristão. Não existe outra forma a não ser incomodando o sistema mundano. É importante porque é a única forma. Nem todos serão martirizados. Nem todos vão ser assassinados. Mas todos nós seremos, em algum nível, perseguidos. O problema é que quando não somos, há um problema na nossa pregação, no nosso evangelho, naquilo que estamos comunicando. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que ímpios gostam de pregadores evangélicos. Nós estamos vivendo uma geração em que os pregadores não confrontam os ímpios, pelo contrário, os ímpios os ouvem e continuam nas suas vidas de pecado. Nós estamos vivendo numa geração em que
Pregadores são ovacionados pelo mundo. Irmãos, não dá para imaginar isso na época apostólica. Não dá para imaginar Paulo sendo aplaudido pelo mundo, porque ele não foi. Ele chegou em Filipos e foi apedrejado, açoitado, e preso. Ele chegou em Listra e foi apedrejado e tido como morto, chamado de tagarela em Atenas. Chegou em Jerusalém e foi preso. Lá em Éfeso ele disse que lutou com feras e que a luta foi maior do que a sua própria força. E hoje os pastores, pregadores, alguns, são aplaudidos pelo mundo. Eu te pergunto, o que está de errado nisso? A resposta é a mensagem que é pregada. Pastor, Jesus ele pregava a mesma mensagem. E ele via multidões, e as multidões gostavam de ouvi-lo. E os apóstolos eram diferentes já de ouvi-lo. Não era diferente não. Jesus, por uma multidão, escutou: crucifica-o, crucifica-o. Jesus, em uma multidão, viu, depois do seu discurso, ela indo embora, João 6. Jesus viu que dentro da multidão tinha fariseu que queria pegá-lo e jogar ele de um barranco para matá-lo. Jesus foi intensamente perseguido em todo o seu ministério. Mas, sem dúvida alguma, arrastava pessoas que criam nele. Na multidão de pessoas tem quem vai perseguir e quem vai crer. Jesus foi intensamente perseguido em todo o seu ministério. Então, o que eu quero deixar aqui no versículo 9 é, irmãos, nós estamos vivendo um evangelho raso. E o quinto selo do Apocalipse mostra pessoas sendo mortas por aquilo que pregavam. Versículo. João foi o último e ele não foi morto ainda. Ele estava lá na ilha de Patmos. Teve um monte de mártires. Teve. Eles teve um monte. Isso. Aí ele teve essa visão, essas almas clamando. Uhum. Mas essa visão de João pode ser entendida como uma visão profética no futuro. O Apocalipse fala de coisas que... É porque nós vimos isso em algumas aulas para trás, que o Apocalipse fala de coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Está no capítulo 1. Então é uma visão escatológica. É uma visão daquilo que estava acontecendo, mas também daquilo que iria acontecer. Por exemplo, nós vamos chegar no sexto selo e nós veremos com toda certeza que o sexto selo ainda não aconteceu. E por que não aconteceu? Quando chegar lá a gente vai ver que não tem como ter acontecido. Mas, sem dúvida alguma, por exemplo, João morreu no final do primeiro século. Mas os 3 primeiros séculos da igreja foram marcados por muitos mártires. E ainda, como eu disse, falta um período chamado Grande Tribulação, em que a igreja será extremamente perseguida, ainda mais, próximo à segunda vinda de Cristo. Seria aquele momento em que um sistema religioso e político se levantará contra o povo de Deus, naquilo que chamamos de Grande Tribulação, liderado ou dominado por aquela figura escatológica chamada Anticristo. Mas nós veremos isso com mais detalhes quando chegarmos no capítulo 13 de Apocalipse. Então por isso que você não pode faltar nenhuma quarta-feira. Vira para o seu irmãozinho e fala assim: você não pode faltar nenhuma quarta-feira. Nós iremos até o capítulo 22, versículo por versículo. Não estamos com pressa. Estudamos aqui Romanos versículo por versículo, 1 Coríntios versículo por versículo, 1, 2, 3 João versículo por versículo, Sermão do Monte versículo por versículo e agora Apocalipse versículo por versículo. Aí chegamos então no capítulo 10, no versículo 10. E o texto diz assim: clamaram em grande voz dizendo... Essas almas estavam, depois de suas mortes, com consciência, clamando. Já estudamos aqui escatologia, mas bem no início aqui, talvez muitos aqui não estavam. E nós cremos aqui na doutrina chamada imortalidade da alma. É a crença de que depois da morte existe consciência. Ao contrário disso, são os mortalistas, aqueles que acreditam no sono da alma. Tem uma linha teológica
que acredita que depois da morte a pessoa está em um sono profundo e que não há consciência. Na minha visão é um erro muito grande, mas eu não sei se eu consideraria uma heresia. Mas eu compreendo como um erro teológico bem grande, bem grande. Adventistas acreditam assim, mas não é só ele não. Muitos cristãos assim, como é que eu posso dizer, conservadores, mas eles não são considerados seita por alguns, só por isso não. Eles são considerados seitas. Não, são os adventistas? Por muitos são. Por muitos são. Mas não é por causa dessa doutrina, é por outras doutrinas. Então, alguns acreditam que depois da morte não há consciência e a pessoa está em um sono profundo aguardando a ressurreição. Mas a fé mais conservadora protestante acredita no oposto. Acredita na consciência após a morte. Ou seja, a pessoa morre e vai para o estado intermediário. Para o crente, o estado intermediário é chamado de céu. Mas não é a morada eterna. A morada eterna do crente é o novo céu e a nova terra. Purgatório. Não tem absolutamente nada a ver com o purgatório. A doutrina do purgatório é crentes salvos indo para um lugar após a morte para terminar de purgar os seus pecados. E os não salvos? Os não salvos vão para um lugar chamado Hades, que já é um lugar de tormento. Então, para quem crê na imortalidade... Não, sim. Até uma pregação que eu fiz aqui esses dias sobre a história do rico e do Lázaro mostra exatamente essa realidade. Quem morre com Cristo vai para o céu e fica lá até a vinda de Cristo em glória. Na vinda de Cristo em glória ele será ressuscitado. Mas o céu já é o paraíso? Paraíso, céu, terceiro céu, paraíso, seio de Abraão, é o mesmo nome, são nomes diferentes para o mesmo lugar. E depois que Cristo vem em glória, ele é ressuscitado. E quando ressuscitado, agora vai para o estado eterno. O estado eterno do crente é novo céu e nova terra. E o ímpio? O ímpio, quando morre, vai para um lugar chamado Hades, que já é um lugar de tormento. Eu sei disso por causa da história do rico e do Lázaro e também por causa de 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. E este ímpio agora está lá, também aguardando a vinda de Cristo para a ressurreição. E quando ele for ressuscitado, aí ele vai para o estado eterno do ímpio, chamado Guiena, lago de fogo e enxofre. Então aqui eles estão naquilo que chamamos, versículo 10, essas almas, de estado intermediário. Eles estão diante de Deus. E agora eles, com consciência, estão clamando, ou seja, estão pedindo algo. E olha o que eles pedem. Clamaram em grande voz dizendo. Ficou claro esse negócio de estado intermediário? Ficou ou não? Versículo 10. Clamaram em grande voz dizendo. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a questão é, Senhor, até quando o Senhor vai esperar para derramar juízo naqueles que estão na terra e que causaram tantos males à sua igreja? Pode ser a pergunta que a gente faz, mas por que Deus não termina com a perseguição lá na China? Por que Deus não vem com juízo e destrói todos aqueles que estão destruindo o seu povo? Por que Deus não acaba com isso de uma vez? Não é possível que Deus lá do céu consiga olhar para a terra e ver o seu povo sendo perseguido por causa do Evangelho e não faz nada. Por que Deus não manda uma bomba na cabeça de quem está perseguindo o povo dele? É o sentimento que a gente tem às vezes. E é claro que diminuído, era esse sentimento aqui. Por que o Senhor não vinga, Senhor? Estamos perdendo muitos irmãos
Tem muita gente morrendo por causa do Evangelho. Tem muita gente sendo perseguida por causa do Evangelho. Tem muita gente padecendo por causa do Evangelho. Os ímpios estão matando os crentes. Aí vem o versículo 11. Então, antes de responder, a Bíblia mostra, então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E aí vem a pergunta da irmã lá no início. Uma vestidura branca. No livro de Apocalipse, lá nas cartas que nós já passamos por elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, em algumas destas cartas é prometido à igreja vestiduras brancas. E o que significa se vestir de vestiduras brancas? O branco no Apocalipse é um símbolo de santificação e de justificação. Em um texto simbólico que é esse do Apocalipse, o que nós estamos vendo aqui é estas almas que estão clamando e pedindo justiça, agora são consoladas por Deus com as vestiduras brancas. Vocês querem justiça e querem que eu mande para a terra o juízo, mas calma, eu estou dando a vocês vestiduras brancas. Vocês estão completamente santos e separados para mim. E na morte de Cristo vocês foram justificados, declarados sem culpa. Olha isso, irmãos, para consolar um cristão que está sendo perseguido, Jesus não termina com a perseguição. Para consolar um cristão perseguido, Jesus garante a ele vestiduras brancas. É isso que consola crente. Não é o fim da luta, mas é saber que mesmo na luta nós estamos justificados, nós estamos santificados. Só não se consola com isso quem ainda está preso às coisas dessa terra. Não, mas eu não estou satisfeito, eu quero minha vida muito bem nessa terra e sem passar por luta nenhuma. Mas o consolo de Deus para nós não é esse. O consolo de Deus para nós é: vocês foram comprados, vocês foram resgatados. Esse povo vai matar vocês. Se matar, o que vai fazer? Vai te promover. Como assim promover? Se um perseguidor te matar, ele te leva para o céu. Se um perseguidor ceifar a sua vida, ele te faz encontrar com Jesus. O consolo cristão é uma vestidura branca, não o fim da perseguição. Ampliando, não o fim da dificuldade. Agora ampliando. Esse é um dos maiores problemas de algumas pessoas dentro da igreja. Elas querem o fim dos problemas. Elas querem o fim das tristezas. E elas acham que é isso que vai consolá-los. Quando na verdade o que te consola, irmão, é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque é ilusão. Se acabar o problema no seu casamento, começa o problema lá no seu trabalho. Se acabar o problema no seu trabalho, começa um problema na sua família. E aí você vai viver dependendo das situações. E só vai se dizer feliz quando tudo der certo na sua vida, mas não existe esse dia. Mas tem um consolo. Qual consolo? Vocês são salvos. Vocês vão morar no céu. Vocês foram resgatados. Vocês foram redimidos. Vocês foram justificados. Vocês estão sendo santificados. Pastor, não gostei muito desse consolo, não. Então, eu acho que nem crente isso é. Precisa de conversão. Todo é entendimento em Cristo. Em Cristo. Como é que sofre tanto e continua seguindo assim, continua? Olha a música, irmã. Essa paz que eu sinto em minha alma. Conhece ela, irmã?
Não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Olha, Efraim, não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. É assim o cristão. Como é que é o cristão mais? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Alguém sabe a história dessa música? O cantor era um grande empresário no ramo imobiliário americano. E chega a notícia a ele que todas as suas casas foram queimadas em um grande incêndio. Isso é real, isso aconteceu. Depois disso, a sua esposa com suas 4 filhas vão para uma viagem de navio e depois de um tempo ele recebe uma carta, e é da esposa, e na carta está escrito: salva, porém só. O navio havia sofrido um naufrágio e as 4 filhas tinham morrido. Depois do naufrágio, me lembra a história de Jó. E indo reconhecer o corpo das 4 filhas, ele pega um papel e uma caneta e escreve: se paz a mais doce me deres gozar. Não era o momento, não era aquilo. Se dor a mais forte sofrer, ele estava naquele momento. Só que ele diz: ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Outra canção: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar. Priscila, eu saí alguma hora do tom? Mais perto. Não percebi. Irmão, presta atenção. Esse é o consolo de todo cristão. As vestiduras brancas. Pastor, então quer dizer que não tem que estar tudo 100% na minha vida para eu glorificar a Deus? Não. Então não tem que estar tudo bem para eu fazer a obra? Não. Então tem que estar tudo bem para eu conseguir louvar? Não, irmãos. Nós temos um consolo, as vestiduras brancas. Voltando para o texto. Então foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo. Calma, descansa, daqui a pouco vocês ressuscitam, não é agora. Aí o texto diz: até que também completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Agora a resposta para a pergunta deles: por que Deus não vinga o sangue do povo que matou a gente? É a pergunta. A resposta é: porque ainda falta gente para morrer. E quando completar o número dos assassinados por causa do Evangelho, Cristo vem com juízo. Traduzindo, o 5º selo do Apocalipse traz para nós a ideia de mártires e mártires e mártires, mortos pela causa até a vinda de Cristo. Até lá, isso vai acontecer. Até esse dia glorioso chegar, isso vai acontecer. Eu não sei se vai acontecer com a gente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei. Eu só sei que vai acontecer. Com muita gente. Então ainda não se completou o número dos mártires. Pastor, peraí, eu saí de casa quarta-feira, 8 horas da noite, depois do serviço, para ouvir isso. É para te avisar. Porque está escrito e porque é a verdade.
Mas se votarem aqui, falar assim, pastor, eu não quero isso mais não. Aí quarta-feira que vem eu venho trazendo as chaves para as vitórias. O código para você destravar o que está travado da sua vida. É melhor, mas depois vai ficar pior, porque há caminhos para os homens que parecem vida, mas o fim deles é a morte. Então não é mais fácil ficar pronto? Eu estou percebendo isso. Nós não estamos nos preparando para o fim. Na verdade, a igreja está sendo preparada para viver por resto da vida aqui. Nós não estamos sendo preparados para o fim. E a Bíblia fala o tempo todo do tempo do fim. E eu estou falando para vocês, estamos chegando no tempo do fim. Continue assentados com o cinto de segurança afivelados. Que tá para chegar muita coisa. Aí Jesus fala assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque é o que importa, irmão, chegar até o fim. Perseverar até o fim. Independentemente do que aconteça, não é fácil. De fato, temos um privilégio no Brasil, até então, porque nós não vivemos isso aqui, mas, por exemplo, na grande tribulação, vamos falar disso, é uma perseguição mundial. Eu não sei quanto tempo falta para isso, não sei. Eu só sei que, se não estivermos aqui, talvez nossos filhos estejam. Se não estivermos aqui, talvez nossos netos estejam. Talvez nós iremos partir, mas imagina um netinho, e aquele netinho recém-nascido, e você abraçando ele, pode ser que esse netinho sofra a ira do anticristo. Eu não sei quanto tempo falta para Cristo descer em glória. Eu só sei que se a gente lê a Bíblia e acredita nela, se a gente lê a Bíblia e acredita na palavra como verdade, temos que nos preparar para isso. Outro dia um pregador falou, perguntando à igreja dele, vocês treinam seus filhos para quê? E a resposta foi, eu treino meu filho para ser um médico. Eu treino meu filho para ser um jogador de futebol. Eu treino meu filho para... E ele diz, continuem fazendo isso, mas também treinem seus filhos para serem perseguidos. E nunca foi tão real isso, irmãos. 2025, estamos aqui, 2025. Você vê uma agenda política, não estou falando de nada, eu estou falando de uma agenda política contra Cristo. 2025. Meu filho tem vai fazer 3 anos. Em 2045 ele terá 23 anos. Em 2065 ele terá 43 anos. Eu nem sei se eu vou estar aqui, mas imagina o mundo em 2065. Se nós estamos vendo isso aqui agora. Eu não consigo entender pregadores falando que seremos cabeça e não cauda, que vamos romper, que vamos avançar, que vai isso e aquilo. Irmãos, é isso que nos espera. Biblicamente é isso que nos espera. Mas ninguém está querendo pregar isso não. Porque na cabeça de vocês agora aí está assim, quarta que vem o neném. Mas eu vou fazer o quê? Se está na Bíblia. E nós precisamos nos preparar para o futuro. Irmãos, firme as estacas no verdadeiro evangelho. Vai ficar mais difícil você negar, Se você firmar as estacas do evangelho, vai ficar mais difícil você negar lá na frente. Pastor, hoje em dia a gente está tendo que enfrentar o dizer não para o pecado que tem para a nossa própria vida. Né? Por exemplo, o pecado dos nossos filhos, o pecado das pessoas que vivem do nosso lado nos chamando do mundo, e a gente tendo que usar isso por não. Hoje em dia eles estão vivendo isso. Por exemplo, irmãos que convertem hoje batizam e a família vai toda contra eles. Verdade. Eu postei lá no grupo de família, o batismo.
E- falava assim, você é crente da bunda quente. Isso há pouco tempo atrás, assim, só 30 anos que eu estou convertida. Aí Isso que eu- depois, antes de morrer, ela falou assim, você melhorou muito. Eu falei, eu era ruim? Era. Nossa, pior? Para pior ou para melhor? Ela, você melhorou muito para melhor. Porque o mundo dela era um mundo degradado, né? Eu tinha que saber qual mundo que eu melhorei. Para melhor, seguindo a Cristo. Tanto que ela converteu pelo meu testemunho. Então, Glória a daquilo que Deus. eu fui chamada, Deus foi Fazendo a obra. Ela vê dentro de casa. Olha que coisa boa. Coração de muitas pessoas. Olha que coisa boa que aconteceu com você, mas a Bíblia também diz que pode ser o oposto. Por exemplo, eu não falo assim, vai todo mundo lá da sua casa converter. Eu não sei, ué. Agora, eu queria que isso acontecesse. Eu queria muito que toda a sua família se convertesse. Eu queria demais e podemos orar e trabalhar para isso. Só que Jesus também disse que, por exemplo, não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque pode ser que o pai se levante contra o filho, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem podem ser os da sua própria casa. Porque se não converterem e você converter e seguir o caminho e eles começarem a te perseguir, o que você faz? Não pode negar o evangelho. Tem que continuar o ministério, tem que continuar a obra, tem que amar Jesus mais do que ama parente, tem que amar Jesus mais do que ama dinheiro, tem que amar Jesus mais do que ama trabalho, tem que amar Jesus mais... É isso aí, meu irmão. É isso aí. Pastor, então, esse negócio de ser crente é complicado, hein? É complicado. Esse negócio de passar para crente é complicado. É engraçado, né, pastor? A gente leva tanta pedrada, quando dá uma folguinha, a pessoa fala assim, mas sua vida tá tão suave, deixa eu respirar. Agora, irmão, você quer uma esperança? Quarta-feira que vem, o 6º selo. Eu já posso te garantir que o 6º selo é a melhor coisa que poderia nos acontecer. 6º selo. Semana que vem a gente volta no 6º selo, porque de fato é a melhor coisa que pode nos acontecer. Amém? Irmã Esther, vem para cá, vamos tirar nossa foto, vamos orar e vamos